green and go. The Brazilian Grand Prix is on. Assume a ponta Gilles Villeneuve e Arnoux em segundo. A disputa de terceiro lugar de Alain Prost e Keck Rosberg. Aí vem Gilles Villeneuve em primeiro. Arnoux, depois Rosberg. Keck Rosberg é o segundo colocado. Gilles Villeneuve em primeiro, Rosberg em segundo. Arnoux, depois Alain Prost. Depois Pironi. Aí conferindo, Villeneuve, Rosberg, Arnoux, Prost e Pironi. Keck Rosberg já tentando assumir a liderança do Grande Prêmio Brasil, mas ali por fora é muito difícil. Na força do motor turbo da Renault, a chance de ganhar assumir a segunda posição, que é o que acontece. Prost também tenta a ultrapassagem. Villeneuve, Arnoux, Prost e depois Rosberg. São eles no miolo sul do circuito. Gilles Villeneuve é o líder. Conferindo o posicionamento de Nelson Piquet, lutando pela sexta posição com o seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese. Sexto lugar ficando para Nelson Piquet. Complemento da primeira volta. Gilles Villeneuve, Arnoux, Alain Prost, Rosberg. Em quinto, Patrese. Em sexto, Pironi. Em sétimo, Nelson Piquet. Em oitavo, Carlos Reutemann. Em nono, Nick Lauda. São os 9 primeiros colocados na primeira volta. Aí você vê o líder, Gilles Villeneuve, mas acompanhado muito de perto por René Arnoux. E logo atrás de Arnoux, Alain Prost. 3 carros turbo na frente. Mais uma vez na curva da vitória. A chance de René Arnoux na força do motor de tentar pegar um vácuo. Consequentemente, conseguir uma ultrapassagem em cima de Gilles Villeneuve. Nelson Piquet continua em sétimo lugar. Na curva sul, abriu bastante a vantagem de Villeneuve para Arnoux. Aí no mesmo plano, os 5 primeiros colocados. O sexto é Pironi, o sétimo é Piquet. Duas voltas completadas no total de 63 do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ainda vantagem para Gilles Villeneuve. A imensa capacidade que ele tem de largar bem. Primeiros 5 colocados, você pode perceber agora, já levam uma certa vantagem para o sexto, que é Pironi. O Piquet está preso atrás de Pironi em sétimo. Aí o Arnoux encostou. Vamos ver se ele tem condições de buscar um vácuo e tentar a ultrapassagem. Lá ao fundo, no segundo pelotão, Nelson Piquet tentou abrir. Villeneuve, Arnoux, Prost e Patrese, que já é o quarto. Keck Rosberg está em quinto. Primeiros colocados na curva dos boxes. Aí Villeneuve para completar a terceira volta.
Aí completa a terceira volta Villeneuve. Nelson Piquet, lá ao fundo você vê, assume a sexta posição. Pironi rodou e o Piquet assumiu, ganhou, herdou a sexta posição. Então o Nelson Piquet, que largou em sétimo, já está em sexto lugar. E agora, sem ninguém à sua frente, o Piquet terá a chance, a oportunidade de tentar aumentar o ritmo e encostar nesse primeiro pelotão, formado pelos 5 primeiros colocados. Villeneuve, Arnoux, Prost, Patrese e Rosberg. Aí na reta, Gilles Villeneuve. Boa informação para quem está na torcida por Nelson Piquet. Sem Pironi à sua frente, ele já vai conseguindo uma maior aproximação do quinto colocado, que é Keck Rosberg. Vejam bem, como o Piquet já apareceu na mesma imagem nos 5 primeiros. Estamos com a quarta volta. Aí Gilles Villeneuve, Reginaldo Lema, sobre esse princípio de corrida. A verdade é que está exatamente como o Piquet queria. Ele queria muito sol e um calor muito forte, que aí a desvantagem que a Brabham teve até agora com pneus ficaria praticamente anulada. Os pneus deles são mais duros do que os da Williams, agora tem a capacidade de resistir mais a corrida e o carro começa a render bem. Tem o Pironi, que segurou um pouco o seu ritmo de corrida, agora ele aperta Keck e está do jeitinho que ele quer para tentar ganhar posições. Grande corrida pode fazer o Nelson Piquet. Vamos aguardar a passagem dos carros na grande reta do autódromo de Jacarepaguá para marcar a diferença de Nelson Piquet para o quinto colocado Keck Rosberg. Diferença que já diminuiu bastante. São 2 carros com motores convencionais. Motor Cosworth de 8 cilindros. Nelson Piquet já ultrapassando a Keck Rosberg. Na curva sul, Nelson Piquet assume a quinta posição. Deixou para frear depois Nelson Piquet e assumiu a quinta posição. Aí o replay da ultrapassagem de Nelson Piquet. Ele atrasou o ponto de freada, colocou por dentro e já saiu à frente na entrada da curva sul. Villeneuve, Arnoux, Prost, Patrese, Piquet, Rosberg, Reutemann, De Cesaris, Lauda, Michele Alboreto, Watson são os primeiros colocados após 5 voltas. Aí a tocada segura de Gilles Villeneuve. Repare como o Arnoux não desistiu da luta pelo primeiro lugar. Ele não deixa aumentar a distância que o separa de Gilles Villeneuve. O mesmo acontecendo com Prost. Errou a freada na curva norte, Alain Prost. E com isso acabou sendo ultrapassado pelas 2 Brabham. Nelson Piquet vai para o 4º lugar. Errou a freada, Alain Prost. Patrese e Piquet passaram. Nelson Piquet na 4ª posição. Aí passando Nelson Piquet. Largou em 7º e já está em 4º. Devolve em emoção nesse princípio de corrida Nelson Piquet a sua falha no último Grande Prêmio Brasil, quando ele escolheu errado os pneus.
Veja como ficou para trás Alain Prost. Já está muito ameaçado por Keck Rosberg. Ferrari turbo de Gilles Villeneuve, que lançou o motor nas primeiras voltas na África do Sul, aí resistindo na ponta do Grande Prêmio Brasil. Arnoux atacado por Patrese, na luta pela segunda posição. Logo atrás vem Piquet. Aí os 4 primeiros. Há uma chance, entra uma tentativa de Nelson Piquet em cima de Ricardo Patrese. Primeiro Villeneuve, segundo Arnoux, terceiro Patrese, quarto Piquet, quinto Alain Prost, sexto Rosberg, sétimo Carlos Reutemann. Na verdade, a coisa está tão boa para o Piquet que é muito melhor até em relação ao que ele esperava. Ele só pretendia não perder, nas primeiras voltas, largando em sétimo, não perder mais de 10 segundos em relação ao líder. Agora ele está a não mais de 4 segundos em relação ao líder. Excelente a situação, a corrida está muito para ele fazer uma boa corrida. 1 segundo e 58 centésimos a diferença de Nelson Piquet, que é o quarto, para Gilles Villeneuve, que é o primeiro. Diferença notada na reta dos boxes. Como bem definiu o Reginaldo Leme, a preocupação dele não perder o contato. Villeneuve, Arnoux, Patrese e Piquet. Aí mais uma vez na reta, Piquet agora contornou melhor a curva norte, entrou mais perto de Ricardo Patrese. Dessa vez, e Piquet pode tentar a ultrapassagem no final da reta em cima do seu companheiro Ricardo Patrese. Está mais difícil para Arnoux do que para Villeneuve. Arnoux preocupado em segurar a Patrese e Piquet, já deixa a Villeneuve fugir um pouco mais à frente. Aumentou um pouco a diferença de Villeneuve para Piquet, de 1,58 para 1,71. Para a nona volta. E desde a largada, a liderança de Gilles Villeneuve, Ferrari de número 27. Contra Villeneuve na reta, Arnoux, Patrese e Piquet. Sempre a expectativa de que Piquet possa tentar a ultrapassagem da metade para o final da reta na entrada da curva sul. Agora, Nelson Piquet botou por dentro. Nelson Piquet na primeira posição. 2 vezes ele não chegou. Na terceira, saiu do vácuo, botou por dentro. No mesmo local onde ele passou Keck Rosberg. A repetição para você acompanhar a manobra de Nelson Piquet. Precisa como sempre. Tomou a vantagem de tangenciamento, saiu na frente e foi embora em terceiro. O próximo é René Arnoux. Villeneuve, Arnoux e Piquet. Depois Patrese. Mais ao fundo você viu Prost, acompanhado por Rosberg e Reutemann. Aí os três, Prost, Rosberg e Reutemann.
A volta mais rápida de Bruno Giacomelli. 1:35 e 32. Média acima de 190 km por hora. Nessa posição em que está Piquet, por ser o carro mais leve, pode controlar melhor a curva norte. E pode sair em boa posição, colado atrás do carro de Arnoux. Vejam bem. Se bem que a vantagem na reta é do motor mais forte, do motor turbo da Renault, mas Piquet vai tentar. A posição é boa. Quando ele tentou tirar o Arnoux, fechou a porta. Tanto que ele não pôde fazer a curva perfeita, desgarrou um pouquinho, ficou um pouco para trás. Uma grande corrida de Nelson Piquet. Essa volta vai ser completada. Total de 63 do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a segunda prova da temporada. Villeneuve, Arnoux, Patrese, Piquet, Prost e Rosberg, confirmando as 6 primeiras posições. A posição de Raul Boesio, 20º lugar. Chico Serra, 25º. 2 outros brasileiros que participam deste Grande Prêmio. Aí a sensacional luta pelo segundo lugar entre René Arnoux e Nelson Piquet. Com isso, o Villeneuve vai folgando um pouquinho à frente. O Patrese continua ali perseguindo em quarto. Andrea De Cesaris, parado para troca de pneus nos boxes. É a Alfa de número 22. A manobra do Piquet contra o Patrese e contra o Rosberg fica mais difícil contra o Arnoux, porque na reta rende muito mais o motor turbo do piloto francês. Aí o Hélio De Angelis, que rodou, volta à pista. Curva dos boxes. Complemento dessa volta, vamos às principais posições. Piquet ainda tentou, ameaçou por dentro. Villeneuve, Arnoux, Piquet, Patrese. Rosberg é o 5º. Prost o 6º, Reutemann o 7º. Lauda o 8º, Watson o 9º. Nigel Mansell o 10º. E aí Piquet. Sempre nesse ponto do circuito, na entrada da reta, a expectativa de uma maior aproximação e tentativa de ultrapassagem de Nelson Piquet. Aí vem ele para cima de Arnoux. Arnoux não mantém a mesma linha exatamente para evitar que Piquet pegue o vácuo. Outra vez fechou a porta, Arnoux. É muito difícil a ultrapassagem nesse ponto. Em compensação, quando chega no miolo, ele aperta mais e deve ser aí que o Piquet deve tentar uma ultrapassagem. Provavelmente em saída de curva. Vamos aguardar. Qual será a tentativa de Nelson Piquet? Porque ele não pode ficar muito tempo ali atrás colado no Arnoux. Isso pode provocar um superaquecimento do carro. Ele necessita receber o ar frontal para evitar um superaquecimento. Exatamente o que ele fez agora. Você viu, ele saiu de trás do Arnoux, que o mostrador deve ter mostrado uma temperatura alta. Ele foi buscar o ar para evitar o superaquecimento.
faz um trabalho de atrapalhar, de tirar a concentração do piloto que está à frente, ameaçando, mesmo que não tenha chance de passar. Você falou como se o Brabham fosse um carro normal com todos os mostradores. Mas, na verdade, isso tudo cabe à sensibilidade de Piquet, porque ele nem sequer tem um mostrador, colou em René Arnoux agora, nem sequer tem um mostrador de temperatura, exatamente para aliviar peso, ele tirou todos os instrumentos. Aí vem Piquet, colado em Arnoux. Coisa mais próximo dessa vez. É que é muito difícil lutar contra a potência do motor turbo na grande reta do Autódromo do Rio de Janeiro. Aí ele freou depois e encostou. Essa é a curva da Lagoa. Entrou tão forte que balançou Piquet. Com a briga de Piquet e Arnoux, quem leva vantagem é Villeneuve, que vai folgando na frente. Raul Boesel, fora da competição. O brasileiro Raul Boesel, fora da competição, já bateu e abandonou o seu carro. Teve um momento exato em que ele deixava o carro, a marcha de número 18. Ele que vinha ocupando a 20ª posição. Vamos para o complemento da 13ª volta de um total de 63. Outra vez tentou colocar por dentro o Nelson Piquet. Aí ele quase chega a tocar o spoiler do seu carro, a parte traseira do carro de Arnoux. Quem sabe agora? A posição é boa. Botou por dentro o Piquet, fixou a porta de Arnoux. Pela terceira vez na curva sul ele evita a ultrapassagem. Dessa vez a chance pareceu maior. E tem uma razão. Ele saiu, ele entrou na reta já colado. Ele entrou até com o carro desequilibrado, mas colado em René Arnoux para ganhar muito mais velocidade nesse final de reta. Villeneuve. Derek Daly, com seu Theodore de número 33. Derek Daly largou na 20ª posição. Ficou um pouco mais para trás. Repare aí, a briga estava entre os três: Arnoux, Piquet e Patrese. E o Villeneuve próximo. O Arnoux está segurando tanto o Piquet que o Villeneuve fugiu e permitiu que o Keck Rosberg chegasse e pudesse também participar dessa briga. Arnoux segundo, depois 2:14. 2 segundos, 146 milésimos a diferença de Gilles Villeneuve. Abriu muito o Villeneuve. Arnoux, Piquet, Patrese e Rosberg. Aí vai Gilles Villeneuve. Entrando pela volta do número 16. Mais uma vez nos boxes André de Césari. Gilles Villeneuve é o líder da prova até aqui. Rede Globo na Fórmula 1. A esferográfica que mostra o nível da tinta com tanta transparência só pode ser a Bic que você já conhece. A verdadeira Bic Cristal. Escreve até a última gota. Não acaba mais. É a Bic de sempre.
tanta escrita por um preço tão pequeno. A marca está aí. BIC. É a BIC Cristal que você sempre usou. A esferográfica que você pode confiar como num diamante tem que ser uma BIC de verdade. A BIC Cristal de sempre. Voltamos com imagens ao vivo do Autódromo de Jacarepaguá mais uma vez na grande reta do circuito. Sempre o ponto preferido por Nelson Piquet para a tentativa de uma ultrapassagem. Ele botou por dentro. Ficou difícil. Ele tem que atrasar o ponto da freada, mas dentro de uma certa margem de segurança. E com isso vai abrindo cada vez mais à frente Gilles Villeneuve, que você aí vê. Ele tem quase toda a reta da curva da Lagoa para a curva dos boxes de vantagem. Na curva da vitória, Piquet, outra vez fechado por Arnoux. Rosberg tentando a ultrapassagem em cima de Ricardo Patrese, na luta pela quarta posição. Saiu à frente Keck Rosberg. Portanto, Villeneuve em primeiro, Arnoux em segundo, Piquet em terceiro, Rosberg em quarto, Patrese em quinto, Reutemann em sexto. Vejam agora o Rosberg que ataca a Piquet. Ele fica ali encaixotado entre dois. Arnoux à frente, Rosberg atrás. Fica ruim a posição para Nelson Piquet. Ele tem que tentar definir esse segundo lugar com René Arnoux. Pode ser agora. Por dentro Piquet. Nelson Piquet é o segundo colocado. Finalmente, sempre na tomada da curva sul. Nelson Piquet assume a segunda posição. Aí a alegria do pessoal da Brabham. Vejam como ele passou e abriu. Rosberg também passou, Arnoux. Aí a repetição da ultrapassagem. A manobra precisa, perfeita, quase que matemática de Nelson Piquet. Villeneuve em primeiro, Piquet em segundo, Rosberg em terceiro, Arnoux em quarto, Patrese em quinto, Prost é o sexto. Rendem abaixo do esperado as Renaults de Arnoux e de Alain Prost. Talvez seja exatamente o problema do pneu que Piquet acusou ainda ontem em reportagem na Rede Globo, afirmando que nesse calor, se tivesse um calor muito forte, que os pneus Michelin teriam problema. Aí mais um abandono na prova. O Alfa Romeo abandonando a prova. E Gilles Villeneuve já ultrapassando o retardatário, o carro da Arrow. Gilles Villeneuve em primeiro, Nelson Piquet em segundo numa grande corrida. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Villa Jacques diz, para viver e acontecer. BIC Cristal, a BIC que você sempre usou, a BIC Cristal de sempre. Marlboro, sabor especial, homens especiais, venha para o mundo de Marlboro. Villeneuve o primeiro, Nelson Piquet o segundo, numa corrida fantástica de Nelson Piquet, o campeão mundial de Fórmula 1. Ele largou na sétima posição.
foi beneficiado apenas pela rodada de Pironi. Todas as outras posições ganhou na luta direta. Sempre na freada e na tomada da curva sul, no ponto de maior velocidade do circuito. Importante nessa altura determinarmos a diferença de Gilles Villeneuve para Piquet. Para sentirmos as possibilidades de Piquet lutar pelo primeiro lugar. Aí Villeneuve, Piquet, Rosberg, Arnoux, Patrese e Prost. Os 6 primeiros colocados. A 46 voltas do final. A expectativa muito grande nessa altura de uma maior aproximação de Nelson Piquet em relação a Gilles Villeneuve. Aí são os dois. Logo depois Rosberg, que não desistiu da luta. Ele que largou na terceira posição com a Sue Williams, de número 6. Piquet já vai se aproximando. Um segundo e 37 centésimos a diferença de Gilles Villeneuve para Nelson Piquet. Aperta o ritmo e se aproxima bastante Nelson Piquet, leva com ele Keck Rosberg. Aí vai o campeão do mundo, o brasileiro Nelson Piquet. A curva Nonato. E a seguir a curva para a esquerda. Curva da vitória que dá acesso à reta. Aí é que Piquet se aproxima. Na curva de baixa. Vejam como ele chega. Aí vai Piquet para cima de Villeneuve. Todo o público presente no autódromo de Jacarepaguá, a essa altura, aguardando a aproximação de Nelson Piquet do líder Gilles Villeneuve. Abandonar a competição, Ed Stiver. Aí está ele, Ed Stiver. Na reta dos boxes, largando a sua Ligier de número 25. Sempre na tomada da curva, a aproximação de Piquet é incrível. Villeneuve já está na alça de mira do Piquet para ser a próxima vítima. A cronometragem oficial dava a diferença de 1 segundo e 26 centésimos. Essa altura ela já não é mais sequer marcada no cronômetro, ela é apenas visual. Pode ver o quanto ele se aproxima em curvas de baixo, e quanto ele se aproxima, porque a Ferrari, embora esteja andando tão bem, o motor tão bem em reta, ela não tem o mesmo chassi da Renault. Esperava-se isso da Renault e não da Ferrari. Keck Rosberg tentou na freada a ultrapassagem em cima do Piquet. Piquet fechou bem a porta e partiu para cima de Villeneuve. Repare aí, é boa a posição de Piquet. Os 3 primeiros ultrapassando o ATF de Eliseu Salazar, que fica já com uma volta atrás. Traçado um pouco diferente de Villeneuve para Piquet, que passa a correr um certo perigo agora com a aproximação de Rosberg. O carro que está à frente dos 3 líderes, você vai dando os 3 líderes. Daqui a pouco ele pode se aproximar de mais um retardatário, que é exatamente o brasileiro Chico Serra. Está atualmente em 22º lugar. E que já vai ficar uma volta atrás dos 3 primeiros. Villeneuve, Piquet e Rosberg. Na curva José Carlos Patti.
Villeneuve, Piquet, Rosberg, Patrese, Arnoux e Prost. Essa era a classificação na 20ª volta. Os três ultrapassando a Chico Serra. Nesse momento, o Rosberg conseguindo a ultrapassagem. Ficou uma volta para trás, portanto, o brasileiro Chico Serra, que corre com o carro de número 20. É muito grande a vantagem dos três primeiros. Em relação a Patrese, depois Arnoux, depois Prost. Vem formando os 6 primeiros, os 6 que marcam pontos. Lembrando que o brasileiro Raul Boesel está fora da competição. Problemas na curva sul, enquanto a gente vê Piquet em cima de Villeneuve. Um acidente na curva sul entre a Lotus de De Angelis e uma Arrows. De Angelis tentou a tomada de curva e ele acabou subindo por cima da Arrows. Líder da prova, Gilles Villeneuve, Ferrari de número 27. Acompanhado de perto por Nelson Piquet, Brabham, número 1. Depois, Keck Rosberg, Williams, número 6. Todos os prognósticos dizendo que, a nível de turbo, a força era da Renault. Mas Villeneuve vem mostrando que com ele não há muita tese nem teoria, não. Vale é na pista. Que não consegue uma maior aproximação para Gilles Villeneuve, mas passa a ser atacado por Keck Rosberg. Mais um retardatário à frente dos 3 primeiros colocados da prova. Dos 3 é Jean-Pierre Jarier. Rosberg tenta ultrapassar a Nelson Piquet, colocou por dentro Keck Rosberg ultrapassando a Nelson Piquet. Voltou Nelson Piquet. Numa grande manobra, voltou Nelson Piquet. Na entrada da curva, no final da reta dos boxes, ele foi ultrapassado. Na tomada da José Carlos Patti, estava à frente de novo Nelson Piquet. Um grande dia para Nelson Piquet. Grande campeão do mundo. Aí o Rosberg, quando levou a vantagem na curva para a direita. Foi uma manobra perfeita que o Piquet só permitiu a passagem do Keck para evitar uma batida. Na hora que ele pensou fechar tudo, o Keck já estava do lado. Imediatamente a reação foi de recuperar da melhor forma possível. Villeneuve ultrapassou Jarier. E agora esse trabalho fica para Nelson Piquet. A ultrapassagem em cima de Jean-Pierre Jarier. Piquet deu azar. Ele achou o Jarier no ponto onde não há possibilidade de ultrapassagem. Só agora aí, na entrada da curva da Lagoa. E Piquet já passou. Rosberg ainda ficou atrás. Passa na tomada da curva dos boxes. Mauro Baldi, Arrows de número 30, o carro que se enroscou com Hélio De Angelis no final da reta. O De Angelis ficou por lá mesmo, o Mauro Baldi conseguiu levar o seu carro até os boxes. Até que foi boa a presença do Jarier. Como o Rosberg teve dificuldade de ultrapassagem, o Piquet pode folgar um pouquinho aí à frente do finlandês Keck Rosberg. 4 pilotos já pararam no box. O primeiro foi Lafitte. O segundo foi André de César. Parou, voltou ao box novamente e voltou à pista. Depois Nick Lauda e agora Mauro Baldi. Uma Ligier, uma Alfa, uma McLaren e um Arrows.
Olha aí Piquet. Na curva de baixa, como ele parte para cima de Villeneuve. Expectativa de todos. Ele vai buscar um vácuo. Compensar. Na falta de resistência do ar, a maior força do motor da Ferrari. Mas não deu. Ainda Gilles Villeneuve em primeiro. Nelson Piquet em segundo. Keck Rosberg na terceira posição. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí de novo o Piquet para cima do Villeneuve. Essa dos boxes. Chega ali na reta, o Villeneuve dá gás, despeja todos os cavalos que tem de excesso, cavalos de força que tem de excesso em relação ao Cosworth. E Nelson Piquet consegue a vantagem. Piquet tem que buscar o contato na mão de obra nas curvas de baixa. São de 60 a 70 cavalos a mais. É aí que ele tenta a aproximação. Aí ele consegue a aproximação. Aí ele sai na boa. Mas aí o Villeneuve abre. E o Rosberg foi para cima do Piquet de novo. Os três enroscados na grande reta. Um grande momento da corrida. Quem vai tentar é Rosberg. Botou por dentro. Nelson Piquet fechou-lhe a porta e ficou com a segunda posição. Que piloto que é esse Keck Rosberg, que o brasileiro conhece bem. Tudo que ele fez no treino, a sua primeira volta na corrida tentando passar todo mundo, caiu um pouco e agora volta a fazer essa corrida excepcional. Você viu a expectativa no box de Bernie Eccleston, o chefe da equipe Brabham, a equipe de Nelson Piquet. E vai de novo acompanhando todas as emoções desse sensacional Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Essa aproximação é que o Piquet freia depois. O carro é mais leve, ele freia depois, então se aproxima do Villeneuve. Lá vai Rosberg. No ponto em que ele conseguiu passar o Nelson Piquet, a 2 voltas atrás ele passa de novo. Só que aí não teve volta para Nelson Piquet. Cai para a terceira posição Nelson Piquet. Villeneuve, Piquet, Rosberg, Patrese, Prost, Watson em sexto, Mansell em sétimo, Wilkenlock em oitavo, Pironi em nono, Alboreto em décimo. Bom, até aí, essa passagem de Keck sobre o Piquet pode ser uma consequência daquilo que Piquet afirmou antes da corrida. Que os pneus atuais que as duas equipes estavam usando, a Brabham e a Williams, se adaptavam melhor, muito melhor ao Williams. Aí está a repetição. Os pneus se adaptando muito melhor ao Williams, mas provocando com o sol quente e o calor que faz, um desgaste maior. A esperança dele é que o pneu dele, da Brabham, mais duro, resista mais. Lá vai o Keck Rosberg para cima do Villeneuve. Confirmando o que ele conseguiu em todos os treinos de preparação para essa corrida. Logo após o carnaval, num teste de pneus, ele baixou o recorde da pista. Na sexta-feira fez o segundo tempo. No sábado caiu para a terceira posição, mas perdeu apenas para Alain Prost e Villeneuve. E aí está o Keck Rosberg em segundo. E olha, vai dar um trabalho incrível ao Villeneuve a essa altura. Quem sabe até o Piquet possa ficar ali atrás, aguardando o enrosco de Rosberg e Villeneuve. São dois pilotos que batem muito, a história prova isso. E o Piquet pode até herdar essa primeira posição na boa, só aguardando ali atrás. Muito grande a vantagem dos 3 primeiros para o 4º colocado, Ricardo Patrese, outra Brabham. Olha o Rosberg. Ele tenta por dentro, tenta por fora.
Piquet vai tentar chegar. Já se posicionou para pegar o vácuo do carro de Keke Rosberg. Podemos ter o troco de Nelson Piquet aí. Ele ameaçou e não foi. Aí nós temos Villeneuve, Rosberg, Piquet, Patrese, Prost e Watson. Os 7 primeiros. Essa posição quando temos 27 voltas. Na volta de número 27. A pista já ficou estreita para o Rosberg. Você viu como ele foi na zebra e voltou quase torto. Uma briga maravilhosa pela primeira posição. Villeneuve, Rosberg e Piquet. Patrese acompanha em quarto. Depois Arnoux e o Watson. Os 6 primeiros. O 7º é Nigel Mansell. O 8º colocado é Will Hancock. Piloto do carro 9 da ATS. E depois vem Pironi. Outra vez Piquet na reta. Outra vez se aproximando de Rosberg. Ele entrou bem. Chegou próximo. O Rosberg tenta tirar da frente para evitar o vácuo. Vejam bem. Piquet ameaçou por fora e veio por dentro. Posição é difícil que a curva é à esquerda. Nelson Piquet maravilhoso na ultrapassagem. Keke Rosberg fechou a linha de dentro. Porque Piquet ultrapassou todo mundo pela esquerda. Nelson Piquet deixou, pegou o vácuo e foi embora pela direita. Repare na repetição. Como o Rosberg vai lá para dentro. Ele pega o vácuo e sai pela direita. Era muito mais difícil para Piquet a curva, porque ela era para a esquerda. Tomou a frente do Rosberg e foi embora. Aí a Silvia, a esposa de Piquet, contente com essa ultrapassagem. Nelson Piquet se aproximando outra vez de Villeneuve. De novo em segundo lugar. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aproveite a vida. Vila Jacques Diniz, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Nelson Piquet, você viu, vai acompanhar a repetição agora. Ele é o líder. Ele tentou por fora. Villeneuve travou as rodas na freada, saiu pela grama. Piquet evitou a batida. Villeneuve foi para o guarda-reio e Piquet é o líder. Agora, para evitar a batida, com o Villeneuve cruzando a frente dele assim, tem que ser muito hábil. Tem que ser um campeão do mundo. Nelson Piquet, o grande líder do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Nelson Piquet, Brabham número 1, o campeão do mundo. O brasileiro Nelson Piquet. Alterações, portanto, nas colocações. Aí vem Nelson Piquet para completar mais uma volta. Ele que é o líder, largou em 7º. Piquet em primeiro. Rosberg em segundo, Patrese em terceiro, Villeneuve volta a pé para os boxes. Arnoux quarto, Watson quinto, Nigel Mansell o sexto, são os 6 primeiros. Na freada da curva norte acabou o sonho de Villeneuve de conquista do Grande Prêmio Brasil de 82. E o Chico Serra, que vai na tocada no limite do carro, já está em 14º. Aí vem Nelson Piquet.
Piquet, Rosberg, Patrese, Prost, Watson, Nigel Mansell, os 6 primeiros colocados. À frente de Nelson Piquet, Slim Borgut, piloto da Tyrrell número 4. Lá vai Piquet para cima de Slim Borgut. Aí é difícil a ultrapassagem. Um jogo muito rápido de direção. Mas agora, na curva da Lagoa, Piquet vai embora. Abrindo uma boa vantagem para Keck Rosberg em segundo. Aí Nelson Piquet para completar mais uma volta. Uma boa vantagem para Keck Rosberg. Aí Piquet, o líder da prova. Rede Globo na Fórmula 1. The man who won the Brazilian Grand Prix in his turbocharged Renault in 1980. Alain Prost, who won the South African Grand Prix, is in 4th position. And for the moment, and I suspect it is only for the moment, as we watch number 6, Keke Rosberg, in 2nd place, Nelson Piquet holds a secure lead. Aí vai Nelson Piquet. O carro de Jochen Mass à sua frente. Esse é Patrese. Piquet armando outra ultrapassagem. Já deixou Jochen Mass também uma volta atrás. Nessa altura Piquet corre solto à frente. Depois Rosberg. Depois Patrese. E a briga passa a ser pela 4ª posição entre Arnoux e John Watson. Aí Piquet, curva dos votos, vai completar mais uma volta. A última vez que tivemos vitória de um brasileiro no Grande Prêmio Brasil foi em 1975 com José Carlos Patti. Antes Emerson ganhar em 73 e 74. Aí passou Patrese, Slim Borgut retardatário, e aí a briga pela 4ª posição. Arnoux e Watson. Disputa de posições no segundo pelotão. Aí você vê o carro de Chico Serra. Perseguido de perto por Eliseu Salazar. Salazar tentando a ultrapassagem, vai sustentando bem Chico Serra, que corre com o Fittipaldi de número 20. Chico Serra já está em 13º lugar. Lembrando que Raul Boesio, que estava em 20º, saiu da corrida na 9ª volta. Aí vem Chico Serra. Outro brasileiro. Nesse Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, errou a freada, quase não faz a curva Eliseu Salazar. Chegou a travar os pneus, foi lá fora. E aí Patrese. Não se assuste não, porque é Ricardo Patrese. É uma brava, mas não é Nelson Piquet. Ele volta à pista. A rodada de Ricardo Patrese. Aí o Watson tentando a conquista da 4ª posição. E a repetição do problema de Patrese. Na curva da Lagoa. Ele rodou. Ficou numa posição muito perigosa. Quando o Nigel Mansell surgia por ali. Mas ainda voltou à frente do Nigel Mansell. Aí nós temos a luta pelo 4º lugar.
Estão na entrada da reta. Piquet, Rosberg é o segundo. Passou a ser disputa pelo terceiro lugar, com a rodada de Patrese. Alain Prost e John Watson. Portanto, em primeiro Piquet, em segundo Rosberg, em terceiro Alain Prost, em quarto John Watson. Patrese ainda voltou em quinto, Nigel Mansell ficou em sexto. Aí a classificação oficial para você. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aproveite a vida. Ville Jacques diz, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aí vai Nelson Piquet. Ricardo Patrese vai para os boxes do companheiro de Piquet depois da rodada. Aí o líder da prova, Nelson Piquet. Nigel Mansell passou a ser o quinto colocado. Piquet acompanhado por Rosberg. Aí está Ricardo Patrese. Nos boxes, portanto, a Brabham de número 2 de Ricardo Patrese. Esse Eliseu Salazar, carro número 10. E conseguiu ultrapassar o Chico Serra. Há instantes você viu a luta de Chico Serra e Eliseu Salazar. Aí o Salazar deu para notar o Chico Serra ali atrás. Aí está ele, Chico Serra. Depois a Tyrrell e Borgut. Salazar e Chico Serra. Lutam a esta altura pela 11ª posição. Chico Serra é o 12º beneficiado que foi pela parada de Ricardo Patrese. A diferença de Nelson Piquet para Rosberg não chega sequer a 1 segundo. Aí o Rosberg, em cima do Piquet. Eles vão para a curva sul, onde o Piquet proporcionou os mais lindos lances dessa corrida, com todas as suas ultrapassagens até chegar à 2ª posição. Em primeiro lugar, ele conquistou na curva norte, no erro de Gilles Villeneuve. Aí vai o Piquet, aonde o Patrese rodou, na curva da Lagoa. Agora a curva dos boxes. Nelson Piquet vem para a curva da vitória para completar mais uma volta. E o Patrese, se deu para perceber, ele deixou a cabeça cair de forma esquisita depois que encostou nos boxes depois da rodada. E agora, auxiliado pelos mecânicos, vai para o fundo dos boxes. Sentiu alguma coisa Ricardo Patrese naquela rodada. A desaceleração é muito forte, muito violenta. Olha lá o fundo, o Patrese. E aí vai Piquet. Piquet, Rosberg, Prost, Watson, Nigel Mansell, Manfred Wilkenlock. Um ATS na 6ª posição que não deixa de ser uma surpresa. Aí Nelson Piquet.
Mais uma vez, contornando a curva sul, acima dos 200 km por hora. Algumas voltas atrás, a diferença não chegava a 1 segundo, de Nelson Piquet para Keke Rosberg. Ao término de mais essa volta, vamos conferir a vantagem de Piquet para Rosberg. Está muito próximo o finlandês. Piquet, Rosberg, Prost, Watson, Mansell, Wilkenlock. ,96 a vantagem de Nelson Piquet para Keke Rosberg. Quase, praticamente 1 segundo. Lembrando que o brasileiro Raul Boesel já abandonou a prova. E que Chico Serra está em 11º. E que Nelson Piquet é o grande líder do Grande Prêmio Brasil de 1982. A diferença de Piquet para Rosberg aumentou agora, de 7 décimos para 9 décimos de segundo. Agora é a hora, e Piquet tinha também apresentado isso hoje, ainda antes da corrida, em que o cansaço começa realmente a prejudicar bastante o piloto. E ele dizia que com o sol quente, a temperatura muito elevada, todos os pilotos devem se cansar bastante. E ele talvez menos, ele está um pouco mais acostumado. E a prova disso é o que aconteceu com o próprio companheiro de equipe dele, o Patrese, agora mesmo no box, sentindo-se mal em consequência de talvez 4 a 5 quilos de perda em 36 voltas de corrida. Liderando o segundo pelotão está John Watson, que é o 4º colocado. Esse que você vê é Alain Prost, que é o 3º. Você viu o 4º colocado, Watson, o 3º Alain Prost. À frente apenas Keke Rosberg e Nelson Piquet. Piquet, Rosberg, passando. Prost já consegue uma maior aproximação de Keke Rosberg. Ainda está vivo na prova o francês Alain Prost, o vencedor do Grande Prêmio da África do Sul. 6 segundos e 65 a diferença do Prost para o Piquet. Pouco mais de 5 segundos a diferença do Prost para o Keke Rosberg. Aí o Prost. A informação da repórter Isabela Scalabrini nos boxes do Autódromo de Jacarepaguá. Parece que o Patrese passou mal, tem um forte calor que está fazendo aqui no autódromo. Ele chegou, ele foi carregado, tirado do carro, ajudado pelos mecânicos. Ele, segundo os mecânicos aqui, eles não querem falar, estão empurrando a reportagem, inclusive, mas ele passou mal, ele sentiu tonteiras, problema de muito calor. Ele está ali deitado, ainda não conseguiu se recuperar, ainda não tirou a marcação. Está muito calor, os mecânicos já deram um banho de água nele, mas parece que o problema dele não é grave, é um problema do forte calor nessa manhã aqui no autódromo de Jacarepaguá. A informação, portanto, da repórter Isabela Scalabrini. Aí o carro de Alain Prost. Para o Watson, 6,165. 6 segundos, 165 milésimos. Aí do 3º para o 4º. De Prost para o Watson. Você viu a passagem do Prost. E aí a passagem do Watson. Marcando exatamente a diferença. Nelson Piquet, Keke Rosberg, Alain Prost, John Watson, Nigel Mansell, Manfred Wilkenlock, Michele Alboreto em 7º, Pironi 8º, Limborgo de 9º, Salazar em 10º e Chico Serra brigando com Jean-Pierre Jarier pela 11ª posição. Voltamos ao primeiro pelotão. Ali o detalhe do box da Brabham, e aí está o grande líder Nelson Piquet.
tem mais um retardatário à sua frente. Aí Nelson Piquet, ultrapassando a Errol. A sua tocada segura na primeira posição. Aí vai Nelson Piquet, completando mais uma volta. Rosberg também ultrapassando o Errol, não desistindo da luta com Nelson Piquet. Eliseu Salazar faz sinal que não dá mais. O carro ficou no pátio do boxe, não chegou nem a sua posição nos boxes. Vai sendo empurrado pelos mecânicos. Aí Piquet. E o carro de Chico Serra na curva sul. Ficou Chico Serra na curva sul. Chico Serra, que fazia uma bela corrida, estava em 11º lugar lutando com o Jarier. Na curva no final da reta do autódromo, no ponto de velocidade maior, ficou Chico Serra. Está fora da competição, portanto. A exceção de Piquet, os dois outros brasileiros tiveram problemas. Raul Boesel e Chico Serra. Aí vai Nelson Piquet, Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Marlboro, sabor especial. Homens especiais, venha para o mundo de Marlboro. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Vila Jaque diz, para viver e acontecer. Serão 63 voltas neste Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 1982. O grande líder é Nelson Piquet, até aqui com uma corrida maravilhosa. Largou em 7º, foi ultrapassando, foi beneficiado apenas pela rodada de Pironi. Depois, sempre no final da reta, na curva sul, foi passando 1 a 1. E assumiu a liderança no erro de Gilles Villeneuve na curva norte, antes da reta. Aí vai o líder Nelson Piquet. E no visual dá a impressão, essa altura, que aumentou a vantagem de Piquet para Rosberg. Vamos conferir no cronômetro a vantagem que era de 9 décimos a última vez que foi aferida. Vamos conferir no cronômetro essa vantagem de Nelson Piquet para Keco Rosberg. Quando Piquet completar mais uma volta. Aí Piquet, Rosberg, Prost, Watson, Mansell, Wilkenrock. 2:26. Ali a diferença do Piquet para o Rosberg. Aí vai ele, na reta dos boxes. E o Prost já vai chegando também. Para cima do Rosberg. Aí vem Nelson Piquet. Tem um Ozella à sua frente. Na curva de baixo. Ali ele não pode ultrapassar. Dá uma certa vantagem para a aproximação do Rosberg. Mesmo como o Rosberg chegou. Na reta, aí Keco Rosberg. Nelson Piquet já ultrapassando o Ozella retardatário. Passou por Jarier. Vai embora. Firme na liderança, Nelson Piquet. Já no miolo sul do circuito de Jacarepaguá. Nelson Piquet, o grande líder. Rede Globo na Fórmula 1. Esse é o mundo de Marlboro.
Um mundo de homens especiais. Um mundo com sabor especial. Definitely starting to close a little on Piquet. Yes, unfortunately, you're absolutely right, Murray. They sighted the track. It's a little bit out of town anyway, in Rio. Brasileiro Nelson Piquet é o líder da prova. Volta de número 44 num total de 63. Aí vai Piquet. Confirmando, o Piquet vai completar a 43ª quando passar aqui à frente, restando 20 voltas para o término da prova. A diferença de Rosberg para Prost, 7 segundos, 406 milésimos, 7.4. A diferença de Keck Rosberg o segundo para Alain Prost o terceiro. Piquet fazendo a curva da Lagoa e Rosberg se aproximando. Carro número meia dúzia de Keck Rosberg, finlandês que corre na Williams. Ele foi o quinto colocado no Grande Prêmio da África do Sul, a primeira prova deste ano. Restando agora 20 voltas. 20 voltas para o final, a liderança do brasileiro Nelson Piquet. Confirmando Piquet, Rosberg, Alain Prost, John Watson, Nigel Mansell, Humphrey Wilkelock. E aí vai Keck Rosberg. Raul Boesel e Chico Serra estão fora da prova. Curva Nonato, depois a norte, mais uma vez Keck Rosberg estará na reta, a grande reta do circuito. Nelson Piquet e Keck Rosberg, os dois primeiros colocados. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Village Jacquedin, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou, a Bic Cristal de sempre. Mais uma vez acompanhando Keck Rosberg, Reginaldo Leme. Menos de 20 voltas para o final, dois carros com motores convencionais à frente, o primeiro turbo em terceiro, e depois mais 3 carros com motores convencionais. E o Nelson Piquet numa tocada segura até aqui. Está aí explicado por que a Brabham preferiu correr com motor convencional no Brasil, como deve fazê-lo também em Long Beach. Pistas ao nível do mar. A teoria prevaleceu. Em pistas ao nível do mar, a igualdade se faz entre os motores e evidentemente, o convencional é mais resistente que o turbo. Não há comparação entre o turbo e o convencional numa disputa de tempo, de volta mais rápida, como aconteceu no treino. Agora, na corrida é outra coisa. E aí vai um carro com motor turbo. Exatamente um Renault. Carro de Alain Prost. A Renault de número 15. O líder do campeonato até aqui com 9 pontos. Ele está entrando na reta, o Piquet já saiu da reta. Tem toda a reta de vantagem, o primeiro para o terceiro. Vai correndo solto aí, Alain Prost. Está longe do segundo, que é Rosberg. E longe do terceiro, que é o Watson. Do quarto, que é o Watson. Os vestes do miolo sul.
Aí a curva que tirou Patrese da prova. Curva da Lagoa. Já a entrada da reta com o Nelson Piquet. E lá ao fundo, Keck Rosberg. Vejam a diferença, não apareceu o terceiro ainda. Exatamente o Alain Prost. Passou o Rosberg. Todo esse espaço. E só agora surgindo lá embaixo o Alain Prost, que é o terceiro colocado. Brasileiro Nelson Piquet na liderança. A nível de distância, as posições a esta altura definidas. De Piquet para Rosberg, para Prost, para Watson, para Mansell, para Wilker Lock nos 6 primeiros. A maior proximidade é exatamente de Rosberg em segundo para Nelson Piquet em primeiro. 2,553. 2 segundos, 553 milésimos. 2,5, portanto, a vantagem de Piquet para Rosberg. Nelson Piquet daqui a pouco vai completar mais uma volta. Aí vem ele, curva dos boxes. Lançou um pouco à frente, ele chegou após a zebra colocar a roda dianteira fora da pista. Vai lá na zebra e contorna a curva da vitória e completa mais uma volta Nelson Piquet. 17 para o final. 17 voltas restando para o final da prova. E sua Renault. Nada do quarto colocado, que é o Watson. Vamos a mais uma informação dos boxes do Autódromo de Jacarepaguá com o repórter Paulo César Araújo. O Gilles Villeneuve chegou agora a pé aqui no box da Ferrari. Ele aqui explicou aos pilotos que o Piquet não teve culpa pela sua saída da prova. Ele disse que viu pelo retrovisor que o Piquet na curva tentava ultrapassá-lo. Com isso, ele retardou o tempo da freada. E retardando o tempo da freada, ele perdeu o exato momento de frear e perdeu o tangenciamento da curva. Com isso, ele rodou e saiu da prova. Galvão Bueno. Aí a informação confirmando aquilo que você acompanhou na imagem. A rodada na entrada da curva norte de Gilles Villeneuve, quando o Piquet assumiu a liderança da prova. Liderança que ele vai sustentando aí, às 16 voltas e meia do final. Nelson Piquet, o grande líder. Uma vitória a esta altura o colocaria em boa situação no campeonato. Ele que não marcou pontos na África do Sul. Precisa pontuar nesse Grande Prêmio Brasil. E vai seguindo firme na liderança da prova. Vai completar mais uma volta Nelson Piquet. Passando o Piquet, restando 16 voltas para o final. Rosberg em segundo. Toda a reta dos boxes. Ainda não pintou na curva da vitória Alain Prost. Agora vai aparecendo a Renault de número 15. Aí vai passando o terceiro colocado, Alain Prost. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Ville Jacques diz, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou, a Bic Cristal de sempre. Marlboro, sabor especial, homens especiais, venha para o mundo de Marlboro. Final de curva sul para Nelson Piquet. Aí nos S. A primeira parte se chama Girão, a segunda Moretti. E ele vai para a curva da Lagoa. Deixando para ele completar mais uma volta a curva dos boxes que ele toma exatamente agora. Tangentinho e vai embora. Agora vem a curva da vitória. É uma curva à direita. Ele começa bem por dentro. Aí. Depois vai deixando sair até subir na zebra e completar a volta.
48 voltas completadas, restando 15. Aí o segundo colocado, Keck Rosberg. Demora cada vez mais o Alain Prost para surgir na terceira posição. Agora, entrada de reta dos boxes para Alain Prost. Logo a seguir vem o John Watson, que é o quarto colocado. Aí vem Nelson Piquet. A curva onde ele conquistou a liderança, quando rodou Pironi. 2,7 a vantagem de Piquet para Rosberg. Do primeiro para o segundo. Keck Rosberg, piloto da Williams, com o carro de número 6. Aí vai Rosberg. O Grande Prêmio Brasil, no último ano, determinou um problema na Williams, com a vantagem que desde os treinos o Reutemann levou em cima do Alan Jones. Esse pode determinar o contrário, com a vantagem sempre do Keck Rosberg em cima do Reutemann. Teoricamente é o primeiro piloto da equipe, mas vai fazendo uma corrida maravilhosa Keck Rosberg. Mais uma volta completada por Nelson Piquet. 14 voltas restando. Piquet, Rosberg, Alain Prost, John Watson, Nigel Mansell, Michele Alboreto conquista a sexta posição, ultrapassando a Manfred Wilkenrock. Esse Michele Alboreto é um piloto italiano que já surpreendeu na África do Sul e agora faz uma excelente corrida. Talvez seja, da nova geração italiana, o melhor de todos esses pilotos. Aí vai Nelson Piquet, o grande líder da prova. Entrando na grande reta do circuito de Jacarepaguá. Nelson Piquet, o líder. Rede Globo na Fórmula 1. Seconds, and the gap as Rosberg hits the dark patch there is 3.98 seconds. So Piquet has pulled out a half-second increase in his lead over the Finnish driver. Piquet, Brabham leads Rosberg, Williams. Third, Prost, Renault. Fourth, Watson in the Marlboro. Fifth, Mansell in the Lotus. Sixth, Alboreto in the Tyrrell. Voltamos com a imagem de Nelson Piquet. E agora Keck Rosberg. Você vai acompanhando na Rede Globo todas as emoções do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 1982. Aumentou a vantagem de Piquet para Rosberg. Aumentou também para Prost para mais de 22 segundos. Vai tocando firme e seguro Nelson Piquet na liderança. Aí as arquibancadas lotadas. Causando uma ansiedade muito grande, aguardando o final da prova. E a possibilidade de vitória do brasileiro Nelson Piquet. Rosberg não desiste. Você reparou nessa tomada a mão de obra que ele teve para contornar a curva. Os pneus vão se desgastando e a dirigibilidade piora. Então você viu todo o movimento do Keck Rosberg. Aí fiquei com um ATF à sua frente. Exatamente Manfred Wilkenrock, o sétimo colocado. Mais uma ultrapassagem de Nelson Piquet. Tomou a curva sul. Vai o líder da prova, Nelson Piquet. Quando ele passar à frente dos boxes, completará 51 voltas. Aí serão 12 voltas para o final. Doze voltas no ritmo da andada de Piquet. Por volta aí de 20 minutos. 3,55 a vantagem de Nelson Piquet para Keck Rosberg. Era de 2,7, passou para 3,5, abriu 8 décimos de vantagem Nelson Piquet.
E para Alain Prost, 23,6. 23 segundos, 641 milésimos. Vai abrindo frente Nelson Piquet. Aí vai o piloto campeão do mundo de 1981, Nelson Piquet. Daqui a pouco atingiremos o momento dramático da corrida, as 10 últimas voltas. Piquet é o primeiro, Rosberg o segundo, Alain Prost o terceiro, John Watson o quarto, Nigel Mansell o quinto, Michele Alboreto o sexto. Até aqui os 6 que marcam ponto. Limborghini à frente de Nelson Piquet. Manfred Hülkenberg à frente de Keck Rosberg. Mão de obra para os dois ponteiros. Parte sul do circuito. Aí vem Piquet tendo à sua frente Limborghini. Aí vai Nelson Piquet, curva da vitória. Bem à sua frente, Limborghini. Piquet já tirou a direita para a ultrapassagem. E já passou. Keck Rosberg também já está à frente de Manfred Hülkenberg. Aí. E agora aguardamos Alain Prost, que é o terceiro. A classificação. Piquet, Rosberg, Prost, Watson, Mansell e Alboreto. Os 6 primeiros. 3,70 a vantagem de Nelson Piquet para Rosberg. Aí vem Prost, o terceiro colocado. John Watson, o quarto, aparecendo aí. Vamos aguardar o quinto. Vejam a enorme distância que existe. Vamos conferindo, inclusive, os pilotos que estão na pista. Passou aí o Pironi. Depois a Errol. Jockemar. Só agora o Nigel Mansell. Era o quinto. Passaram mais um carro, exatamente um Ozella. De Jean-Pierre Jarier, número 31. Depois vem o sexto colocado, Michele Alboreto. Esse que você vê aí. Entre os 6 primeiros, muitos retardatários. E lá vem o Piquet de novo. Lá vem Piquet para completar mais uma volta. Aí Nelson Piquet. 14 carros estão fora. 12 continuam na competição. Dos 26 que largaram. Vamos para as 10 voltas finais. Nelson Piquet em primeiro. Aí vai Nelson Piquet, o grande líder. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aproveite a vida. Ville Jacques Diniz, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Nelson Piquet para Keck Rosberg, aumentando sensivelmente a diferença. 5,43. 5 segundos, 439 milésimos. Para facilitar, 5,4. Aí vai Piquet. Volta de número 54. Brasileiro Nelson Piquet. Vejam bem, o Rosberg que estava tão próximo, só agora contorna a curva dos boxes. Piquet já contornou a vitória, você vai vendo o Keck Rosberg. 9 voltas para o final, Nelson Piquet à frente, o grande líder.
Bernie Eccleston. Parece uma tranquilidade no boxe da Brabham. Aí vai Piquet. Saiu da curva José Carlos Bastos. Curva do cartódromo, agora Nonato. Depois a curva norte. Depois a grande reta do autódromo. Tomou a reta Nelson Piquet. 7,58 a vantagem de Piquet para Rosberg. 27,62 a vantagem de Piquet para Prost, que é o terceiro. Finalmente, Piquet sai do sufoco provocado por Keke Rosberg. É provável até que haja agora, a partir desse momento, uma ordem do boxe até para ele diminuir um pouco o ritmo, 1 segundo ou 2 segundos menos por volta. O desespero da tocada passa a ser do finlandês Keke Rosberg. Se bem que se ele está 7 atrás do Piquet, está 16 na frente do Alain Prost, que é o terceiro. Aí você nota bem a diferença. Só agora contorna a curva dos boxes Keke Rosberg. Vai Nelson Piquet completando mais uma volta. Vão faltando 8 voltas para o campeão do mundo brasileiro Nelson Piquet vencer o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Uma performance magnífica de Nelson Piquet até esta altura. Aí vai ele. Parte norte. Outra vez um Ozella à sua frente. Está ficando monótono nessa altura para o Piquet ultrapassar toda hora um Ozella. Aí sai ele na reta. Por enquanto nada de Keke Rosberg. Só agora apareceu, saindo da curva norte. Aí a diferença dos dois. Lá vem Rosberg. O Piquet já ultrapassou o Jarier, que é o Ozella, 3 vezes. Vai fazê-lo pela 4ª vez nessa corrida. E 14 pilotos já estão fora da competição. De um total de 26 que conseguiram posições no grid de largada. Nelson Piquet já ultrapassou mais uma vez Jean-Pierre Jarier. E aí vem ele para completar mais uma volta. A cada volta completada por Piquet aumenta a tensão no autódromo de Jacarepaguá. Aí Nelson Piquet. Passou ali deixando a Ligier abandonada de Ligier. Você se lembra quando a Ligier abandonou sua Ligier de número 25 na reta dos boxes? Número 1, Nelson Piquet. O carro é Brabham. Motor Colford de 8 cilindros, um motor convencional. Ele, Piquet, que disputou o Grande Prêmio da África do Sul com um motor turbo BMW. E a equipe acabou optando por falhas do conjunto para um retorno ao motor convencional. Nelson Piquet, o líder da prova. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Marlboro, sabor especial. Homens especiais, venha para o mundo de Marlboro. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Ville Jacques Jeans, para viver e acontecer. Aí vai Keke Rosberg, agora já Nelson Piquet. Aumentando cada vez mais a vantagem de Piquet para Keke Rosberg. Aí vem o brasileiro. Mais uma vez à sua frente a curva da vitória, a última curva do circuito. Uma curva de baixa à direita. E vem ele pela reta dos boxes. Mais uma volta completada. Vamos para 6 voltas do final. Total de 63 voltas do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.
O 11º realizado. A última vitória de um brasileiro em 1975, também numa Brabham. O piloto era José Carlos Patti. Aí vai Piquet. Repare no seu traçado, usando toda a pista. Tangenciamento. Primeira parte do contorno da curva. Não lutando com o carro, sequer utilizando a zebra na entrada da reta. Metade da reta para Nelson Piquet. Confirmando os que marcam pontos. Primeiro Piquet, segundo Rosberg, terceiro Alain Prost, quarto John Watson, quinto Nigel Mansell, sexto Michele Alboreto. Piquet da Brabham, Rosberg da Williams, Prost da Renault, Watson da McLaren, Mansell da Lotus, Alboreto da Tyrrell. Todos os 6 que estão marcando pontos estão na mesma volta. Só o 7º colocado é que está uma volta atrás. Aí Nelson Piquet. Mais uma volta de Nelson Piquet. Aí na reta dos boxes passou Piquet. Agora vem Rosberg. Mais uma vez você tem a oportunidade de checar os carros que estão na prova, em suas posições. Esse que vem aí é Jean-Pierre Jarier. Tem voltas de atraso, não é o terceiro não. Só passaram os 2 primeiros, Piquet e Rosberg. Outros 2 retardatários, Wilhelm Koch e Slim Borgut. Agora apareceu o terceiro colocado, Alain Prost. Vai aparecer o quarto, John Watson com a sua McLaren número 7. Aí está. Esse que aparece, o Pironi, está em 8º. A Ferrari de Didier Pironi. Ninguém na curva da vitória. Apenas o Jochen Mass vai se aproximar. O Pironi acabou perdendo a 8ª posição para o Borgut. Então aí vem o 10º, que é o Jochen Mass. Depois vem Nigel Mansell, que é o 5º. Depois o Baldi. E agora vem o 6º colocado, Michele Alboreto. Esse carro que você vê aparecendo aí na reta dos boxes. Aí de novo, Brabham número 1, de Nelson Piquet, o grande líder. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Aproveite a vida, Village Jacques, para viver e acontecer. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou, a Bic Cristal de sempre. Vai mais uma vez para a grande reta, Nelson Piquet, líder da prova. Cada vez mais abrindo a sua vantagem para Keck Rosberg. A gente já pode reparar daqui, a cada vez que Nelson Piquet passa pelas retas, há uma agitação incrível nas arquibancadas do Autódromo de Jacarepaguá. Saudando o líder Nelson Piquet. Quando ele passar serão 4 voltas. Vamos chegando aos momentos finais de uma grande corrida de Fórmula 1. E até aqui acompanhando pela Rede Globo todas as emoções do 11º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. A liderança até aqui de Nelson Piquet, o campeão mundial de 1981. Aí vem Piquet completando mais uma volta. Passou Nelson Piquet. Vai para a curva à direita.
A curva do final da reta dos boxes. Pouco mais de 20 quilômetros para Nelson Piquet. Aí Piquet, Rosberg, Prost, Watson, Mansell, Alboreto. 9,6 a vantagem de Nelson Piquet para Keck Rosberg. Aquela última fila da direita, dos números você vê. 9,673 é a vantagem de Nelson Piquet para Keck Rosberg. Aí vem ele mais uma vez, despejando toda a potência do seu Brabham na grande reta do circuito. Aí o que nós dizíamos, o delírio do público na arquibancada do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Curva sul de Nelson Piquet. Quase 10 segundos a vantagem dele para Keck Rosberg. Aí aumentando a tensão, a angústia, a ansiedade pelo final da prova. Aí vem Piquet. Já não usa toda a pista. Já dirige com extremo cuidado o campeão do mundo Nelson Piquet. Vamos para 2 voltas do final. Aí vai ele, completando mais uma volta. Reta dos boxes. Curva do final da reta dos boxes. Amadeu Girão, diretor da prova, já vai andando para a posição de chegada. Com a bandeira quadriculada preta e branca nas mãos. Aí vem Nelson Piquet. Primeiro Piquet, segundo Rosberg, terceiro Alain Prost, quarto John Watson, quinto Nigel Mansell, sexto Michele Alboreto. Depois Hülkenberg, Pironi, Borgut, Mas, Jarrier, Baldes, Salazar. Outra vez a arquibancada em delírio. Passando Nelson Piquet e o público vibrando. Amadeu Girão aguardando Nelson Piquet. Em Piquet para as curvas finais de uma grande vitória. Vai Nelson Piquet. Primeira perna do S, agora a segunda. A próxima curva é a curva da Lagoa. Aí vem Nelson Piquet. Curva dos boxes à sua frente. Reduziu, tangenciou e foi embora Nelson Piquet. Aí vem ele para a curva da vitória, mais do que nunca a curva da vitória de Nelson Piquet. Aí vem Nelson Piquet, apontou na reta. Girão, bandeira na mão, festa na Brabham. Nelson Piquet é o vencedor do Grande Prêmio Brasil. Nelson Piquet, numa corrida maravilhosa, Nelson Piquet conquista o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1982. A última vitória foi de... Crosses the line, the highest finish that he has ever had in... Vergiftung erlitten. Es ist fraglich, ob rechtzeitig nach Hause, nach England fliegen kann oder ob im Spital ist Behandlung hier bleiben muss. Gordon Murray ist der Konstrukteur, von dem der dankbare Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet sagt, er ist fürs Gewinnen eigentlich wichtiger als ich. Manfred Winkelhock ist ins Ziel gekommen. Hier ist auch der dritte Alain Prost. Und dann noch Watson, der überrundete Charrier und der überrundete Pironi. Brasilianische Flaggen werden gehisst. Der erste Sieg eines Brasilianers im Grand Prix von Brasilien seit 1975. Danach war ja Niki Lauda der erste Europäer, der den Grand Prix von Brasilien gewonnen hat. Jochen Maas, der jetzt auch die Zielflagge kassiert hat. Nigel Mansell, Fünfter geworden mit 1,17 Rückstand. Das heißt 2 Punkte für Mansell, 2 Punkte für Lotus. Und Colin Chapman darf man gratulieren, denn heute haben seine Fahrer die 1000-Punkte-Grenze überschritten. 999 Punkte in der Weltmeisterschaft hat Lotus heute Nachmittag noch gehabt. Und jetzt hat Nigel Mansell mit seinen 2 Punkten das Konto auf 1000
und 1 Punkte erhöht. Grand Prix von Brasilien, für den man schon die ersten Befürchtungen hat haben müssen, ist unfallfrei zwar nicht, aber ohne Verletzungen der Fahrer zu Ende gegangen. Nach 63 Runden und einer Gesamtdistanz von über 300 Kilometern, nämlich 316,9 Kilometern, gewinnt Nelson Piquet in 1,43,53, 76 und liegt in der Weltmeisterschaft jetzt an zweiter Stelle. Prost führt mit 13, dann Piquet mit 9, Rosberg mit 8, Reutemann 6, Watson und Arnoux je 4, Lauda 3, Menzel 2 und Alboreto 1 Punkt. Das ist der Stand der Weltmeisterschaft nach den beiden ersten Rennen, nach Kyalami Südafrika und Rio de Janeiro in Brasilien. Nächster Grand Prix, wie gesagt, heute in 2 Wochen. Long Beach in Kalifornien, der große Preis der amerikanischen Westküste. Jetzt bricht natürlich hier alles zusammen. Die Begeisterung bricht über Nelson Piquet herein. Piquet gewinnt 11,9 Sekunden vor Rosberg, 39,3 vor Prost, 42,3 vor Watson, 1,16 vor Menzel und 1,30 vor Alboreto. Ein Bravo aber auch allen anderen Fahrern, die diesen Grand Prix beendet haben, ohne Punkte zu gewinnen. 7. Manfred Winkelhock, Deutschland mit dem ATS. 8. Didier Pironi mit dem Ferrari. 9. Slim Borgut mit dem Tyrrell, nachdem er voriges Jahr schon für ATS einen Punkt erreicht hat im Grand Prix von England. 10. Jochen Maas, Rückstand 2 Runden. 11. Jean-Pierre Jarier, Rückstand 3 Runden. 12. der Italiener Baldi, 6 Runden Rückstand. Hier am Bild haben Sie Jarier, der vor ein paar Jahren schon beinahe den Grand Prix von Brasilien gewonnen hätte und heute mit 3 Runden Rückstand 11. wurde. Er ist über ein Papierstreifen, über eine Zeile oder über ein Transparent gefahren. Die Reifen sind klarerweise so heiß, dass alles natürlich an diesen Reifen jetzt kleben bleibt. Mit dem Favoritensieg von Alain Prost ist es also nichts geworden. Nelson Piquet vor Keke Rosberg, ein Doppelsieg der 8-Zylinder Ford Cosworth Motoren. Das ist sehr populär geworden durch das Comeback von Niki Lauda und wird hoffentlich den Popularitätsverlust aufgrund der endlosen politischen Streitereien auch bald überwunden haben. Denn was heute in der Anfangsphase dieses Grand Prix von Brasilien, dass die ersten 5, angeführt von Villeneuve, an Rad-an-Rad-Kampf geboten haben, das muss ich sagen, war schon Grand Prix-Sport höchster Schule. Villeneuve, Piquet, Patrese, Rosberg und Arnoux. Siegerehrung mit Nelson Piquet in der Mitte. Keke Rosberg links, von Ihnen aus gesehen, und Alain Prost rechts. Schauen Sie, wie müde Nelson Piquet ist, wie er sich aufstützen muss. Das ist wirklich keine Überraschung. Völlig abgekämpft, ausgelaugt, aber Sieger Nelson Piquet, der in Las Vegas genauso gekämpft hat wie heute. Und schauen Sie, jetzt der Zusammenbruch des Siegers im Grand Prix von Brasilien, Nelson Piquet. Er hat sich sehr, sehr tapfer gehalten, aber Sie haben gesehen, wie Piquet bereits beim Besteigen des Siegerpodests geschwankt hat. Es ist ein ähnlicher Zusammenbruch, wie eben schon in Las Vegas passiert ist, und vielleicht der allerletzte Beweis dafür, dass ich Ihnen nichts Übertriebenes erzählt habe, wie höllisch die Beanspruchungen an die Fahrer hier in Rio gewesen sind. Hoffentlich kann Nelson Piquet bald erste Hilfe geleistet werden. Gott sei Dank ist er wieder aufgestanden. Und sehr tapfer lässt Nelson Piquet jetzt auch noch die Ehrung des Grand Prix-Siegers über sich ergehen und dankt seinem Publikum. Hoffentlich macht man es in seinem Interesse möglichst kurz. Das war dies
dieser dramatische Grand Prix von Brasilien, der so spannend begonnen hat und so dramatisch mit dem Ohnmachtsanfall Nelson Piquet zu Ende gegangen ist. Niki Lauda, wie gesagt, wahrscheinlich wegen Aufhängungsschadens ausgeschieden. Großer Sieger heute, Nelson Piquet, links der zweite, Keke Rosberg und gerade aus dem Bild gegangen. Der dritte, Alain Prost. Prost führt in der Weltmeisterschaft vor Nelson Piquet. Jetzt bemüht sich auch das Rotkreuz um den brasilianischen Sieger. Meine Damen und Herren, hoffen wir, dass es für Niki Lauda besser gehen wird beim nächsten Grand Prix in 2 Wochen in Long Beach. Und jetzt weiß Nelson Piquet trotz aller Schwierigkeiten, worüber sich das brasilianische Publikum freut. Siegerehrung im Grand Prix von Brasilien. Nelson Piquet hat gewonnen. Ich danke fürs Zuschauen und verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Grand Prix. Heute in 2 Wochen Grand Prix von Amerika in Long Beach.